Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, muito bom dia, as nossas saudações. Hoje, 16 de março de 2026, presentes para mais uma edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, a habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. Na moderação estará o José Silva. Conosco também os nossos comentadores residentes. Hoje temos a presença do painel completo. Em estúdio, saudar o Rui de Castro, Adebayo Vuns e o Andy Inglês. Em suporte alternativo, José Guerreiro e o Gustavo da Conceição. Bom dia a todos, bem-vindos. Gustavo, mais uma vez estamos em março. As felicitações ainda servem, feliz aniversário, e pensamos que já bem revigorado para este novo ciclo. Bom dia. Bom dia, boa semana. Os parabéns e aproveito para cumprimentar os ouvintes também da LAC e do nosso programa. Estamos juntos então. Esta edição vamos olhar para a questão da formação profissional, porque na última semana teve início o novo ciclo 2026, a nível da formação profissional em Angola. E também, como já fizemos aqui referência, vamos, durante o mês de março, trazer sempre um tema ligado à mulher. E para esta edição, a mulher na agricultura é o olhar que vamos fazer na nossa análise semanal, e também teremos tempo para os nossos habituais recados. Vamos começar já para o primeiro tema. José Guerreiro, formação profissional. Começou um novo ciclo, 60 mil jovens, na sua maioria, estão inscritos nos cursos, sobretudo a nível do setor público, do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, INEFOP, adscrito ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. 60 mil jovens em vários cursos técnicos e também alguns administrativos. Zé Guerreiro, tem-se dito muito que é fundamental que se faça uma aposta séria a nível da formação profissional, dos cursos técnicos, para, sobretudo, suprir lacunas que ainda existem a nível do nosso país, até também para a manutenção das infraestruturas que se vão construindo a nível do país. Na sua perspectiva, tem-se feito a aposta necessária, a aposta eficaz neste segmento da formação profissional? Bom, José Silva e colegas, bom questionamento, né? Que vou já dar, mas não sendo recados nem temas, né? Eu gostaria de iniciar dizendo a todos nós e os nossos ouvintes que registassem hoje dois factos importantes ocorridos na semana passada. A empresa Indra foi selecionada pela CNE para fornecer a solução tecnológica para as eleições de 27, e a militante do MPLA, Ana Dias Lourenço, foi indicada e eleita para membro do grupo político do MPLA. São dois acontecimentos da semana passada, quase em simultâneo, para que fiquem registrados também aqui no nosso programa. Agora vamos ao tema, sim, vamos ao tema que o Zé Silva questionou. Esta questão da formação técnica profissional merece uma importância essencial no quadro do sistema de educação de todos os países, né, e do nosso também. Eu queria reportar primeiro ao nosso país, ao período colonial, em que foi dada muita atenção a esta situação. Lembramos-nos das escolas industriais e comerciais que existiam, né? Ao que eu saiba, em quase todas as capitais do distrito na altura, e que o nosso Macarenco, em Luanda, é um fiel descendente. A seguir à independência, fizeram-se algumas reformas que basicamente mantiveram os três subsistemas no sistema de educação: o ensino geral, o ensino técnico-profissional e o ensino superior. E, pelo que sei, né, fomos acompanhando no geral, foi assim ao longo dos anos, né? Era com o ministro Ambrósio Lecoque, com o ministro Tuto, com o ministro Pinda, com o Buriti e outros que passaram pelo setor. Mas em todos estes períodos,
mas essencialmente logo a ser a independência, a falta de recursos, a falta de meios humanos, em muitos casos, como sabemos, muitas pessoas foram embora, que eram os professores, e também de materiais, portanto, falta, a carência de técnicos especializados, laboratórios, ferramentas, ditou o falecimento quase total do subsistema de ensino técnico profissional no quadro da educação. Eu faço esta breve introdução histórica, pois o tema de hoje, no conteúdo, tem a ver com esta importante área de formação. Né? Só que agora, dependente da política do Ministério do Trabalho e Emprego e Formação Profissional. Isso significa que esta área de formação técnica ou profissional, é muito importante no quadro da atividade de desenvolvimento do país. E devia ser em simultâneo, quer no sistema de ensino, no sistema de educação, quer agora neste quadro do Ministério do Trabalho, mas é importante realçar, não é, que nenhum país, não, se desenvolve só com juristas, com economistas, com engenheiros, com médicos, sei lá, com arquitetos. Não é? É impossível. Sobretudo num país como o nosso está em reconstrução. Não, por isso as ações desenvolvidas pelo INEFOP assumem um papel, diria, determinante, né, em vários domínios. Aliás, como bem assinalou a senhora ministra Teresa Dias e o diretor Manuel Bangui na abertura de mais um ciclo de formação, como disse o Zé Silva, que foi aberto a semana passada. É de assinalar, foi referido, que quer o Estado, quer sobretudo o setor empresarial privado, tem desenvolvido inúmeras ações nestes domínios, o que deve ser valorizado. Hoje não é só o INEFOP que está a fazer estas ações, mas também o setor empresarial, porque necessita, no fundo, para a sua atividade, no setor privado, tem feito bastantes ações neste sentido e tem vindo a crescer o número de jovens inscritos. Né? Digamos que os benefícios desta ação, quer do Estado, quer dos privados, os benefícios são, para os cidadãos, são transversais. Quer na aprendizagem para o mercado de trabalho, para a independência económica dos jovens, para a retirada dos mesmos de possíveis atividades delituosas, quer para fomentar o empreendedorismo nos mesmos, etc, etc. Né? Portanto, ficamos também a saber, não é, que o que também é muito importante, que estas ações incluem subsídio atribuído à formação, o que não deixa de significar uma certa autonomia aos jovens, né, contribuindo, autonomia económica, né, contribuindo também para que eles não desistam dos cursos, né, que tenham uma possibilidade de obter um valor para o seu dia-a-dia, das suas necessidades. Bom, com certeza que para as necessidades do país o que se tem feito ainda é insuficiente, né, mas nada que nasce perfeito e nada nasce de um para o outro. Pelo que a estratégia que eu penso, o nosso conselho no geral, este painel de análise, é que esta estratégia se alargue, né? Quer outras ações, quer a mais sítios, quer mais locais do país. Porque é uma estratégia muito importante para a construção do país. Ok, Zé Guerreiro, obrigado por este primeiro momento. Se ainda tivermos tempo, poderemos voltar com o Zé e também esta temática. Rui de Castro, formação profissional. Aqui um dado que o Zé fez referência da existência de centros privados e o próprio Estado a reconhecer que, por exemplo, o ano passado, em mais de 180 mil formandos, grande parte passaram pelos centros privados. Mas também se consegue aferir a qualidade que hoje se faz na formação, quer pública e sobretudo dos centros privados? Bem, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que me parece que há aqui duas questões que devem ser destrinçadas. Há uma que é o ensino técnico. Ensino técnico, que o Guerreiro até deu alguns exemplos, do Macarenco, que é um sistema vinculado ao Ministério da Educação. E depois há os cursos de especialização que são dados pelo MAPES. Sim, eu fiz essa distinção, Rui de Castro, eu fiz essa distinção. Pronto, tudo bem. Juntar os dois, porque o conteúdo, no fundo, é a mesma coisa. Claro. Exatamente. Era um bocadinho por aí também que eu queria ir. É que, de facto, nós
a partir, sobretudo, de determinada altura, passamos, ou deu pelo menos a sensação, de estarmos a apostar mais num tipo de ensino que se pode considerar mais elitista e menos técnico. Portanto, uma boa parte da juventude estava a ser, ou foi sendo, canalizada para cursos de direito e outros no âmbito das ciências sociais, em vez de a aposta estar a ser feita para o domínio das áreas técnicas e biológicas, que são aquelas de que o país mais necessita. Ora, neste particular do ensino, portanto, desta formação técnico-profissional, que agora parece que finalmente se considera como uma emergência económica. E isto acontece porque já há muito tempo que se sabe que nós temos uma taxa elevada de desemprego, uma taxa que ronda os 30%. Sabemos também que cerca de 40% dos nossos jovens não concluem o ensino de base. E também sabemos que 80% da força de trabalho está no mercado informal. Ora, então, toda esta importante franja precisa de ser atendida e precisa de ser especializada. É aqui que entra, então, este ensino técnico-profissional, que vai permitir que surjam desde eletricistas, mecânicos, técnicos básicos de informática, gestores agrícolas e outros, que, estando no mercado informal ou querendo transitar para a formalidade da economia, precisem de determinadas ferramentas técnicas que lhes permitam, então, depois entrar em competição com outra força de trabalho que vem do ensino médio ou mesmo do ensino superior. Esta formação técnico-profissional também é fundamental para a própria redução da pobreza e é uma forma de se ir fomentando o empreendedorismo local, que depois irá, obviamente, permitir que as famílias comecem a ter mais rendimentos e passem a ter uma vida melhor, com melhores índices de saúde, com melhores padrões de nutrição. Portanto, este investimento na formação técnico-profissional é, digamos que, quase que estratégico. E hoje, como somos 5, vou ter que reduzir bastante, mas tem mais um minuto, pelo menos agora para isso. Não queria fechar sem dizer que nós, o ano passado, fomos brindados com um dos projetos que, para mim, deveria ser replicado em todo o país, que é o projeto Kuma, que tem a mão da Sonangol. Foi lançado em Cabinda. Um projeto que foi gizado para 5.000 pessoas, lançado em agosto, já formou 1.800, está direcionado particularmente a jovens, a mulheres chefes de família e a pessoas com mobilidade reduzida, que ao longo da formação, para além do apoio técnico que foi criado, quer pela Sonangol como por um outro parceiro que está ligado à refinaria de Cabinda,
garantem a alimentação e um subsídio mensal de 100 mil kwanzas. Eu aqui só queria rematar, porque às vezes até parece um certo contrassenso de a pessoa vai ganhar aptidões na formação e ainda recebe em vez de pagar. Acontece que este é de facto um ganho de tal ordem que o país vai ganhar aquilo que parece estar a perder agora, a dar 100 mil kwanzas ou 50 nos cursos do INEFOP. Mas isto vai depois repercutir-se mais tarde em técnicos mais qualificados. Obrigado, Rui. Adebayo, vamos entrar exatamente, porque o Rui abriu este capítulo do subsídio para este novo ciclo formativo a nível do INEFOP. Está então, depois de já ter sido aprovado há algum tempo, começa a ser implementada a atribuição de subsídio. Os dados mostravam que há uma taxa nos cursos anteriores ou nos ciclos anteriores de desistência que ronda os 20%, mais ou menos, e que sobretudo por razões económicas, ou seja, os jovens não têm emprego, vão fazer uma formação profissional exatamente para estarem capacitados, qualificados e poderem empreender ou aderir ao mercado de trabalho, mas depois acabam por desistir porque falta o dinheiro para o táxi e porque às vezes, segundo o próprio diretor do INEFOP, aparece um biscato, alguma coisa para fazer que vão ter algum ganho e deixam de ir à formação. Foi bem-vindo essa questão do subsídio para pelo menos atrair e manter os jovens na formação. É bem-vinda, é de se aplaudir e é muito oportuno, não é? Portanto, é uma medida que portanto, já foi anunciada e está já no fundo em implementação. Talvez efetivamente devesse ser mais publicitada para que isso também ajudasse a atrair ainda mais os jovens, sobretudo aqueles que acabam por não ter digamos, oportunidade de ingressar principalmente no ensino superior, encontrassem aqui uma alternativa, não é? E tal como dizia o Rui, uma alternativa que ainda para mais até é remunerada, não é? O que permite, é um subsídio mensal, não é? São 50 mil kwanzas no caso das formações do INEFOP, não é? E no caso do Centro Kuma, referido pelo Rui também, são 100 mil kwanzas e, portanto, eu creio que é uma oportunidade extraordinária para ajudarmos aqui a aumentar o nível de pessoas com formação, não é? Formação técnica, não é? E de certa medida combatermos aqui o fetiche dos diplomas, não é? Que é da formação superior, que é algo que efetivamente está muito inculcada no seio da nossa sociedade. Criou-se assim uma ideia de que o quadro ser valorizado depois de ter aqui para nós sucesso é igual à licenciatura, né? Não importa em que condições, com que qualidade, não é? E portanto criou-se aqui uma corrida enorme para a formação superior, mas eu creio que vamos gradualmente reposicionando sobretudo o sistema de formação técnico-profissional, não é? E se o Rui se referiu ao Kuma, eu gostava de me referir ao Sinfotec, não é? E também enaltecer o trabalho do MAPTES, já desde o tempo do anterior ministro Pitra Neto, não é? Em que estes centros e a formação profissional começou a assumir um outro protagonismo, e creio que o subsídio, que era o elemento que faltava, poderá ajudar a aumentarmos aqui os níveis de qualidade. E uma coisa que é muitas vezes criticada, que o Sinfotec ajudou a resolver, é o tema dos laboratórios, não é? É uma formação muito prática, não é? E não tão teórica como muitas das vezes se critica. Um outro aspecto que é relevante no sentido de melhorarmos a qualidade desse sistema tem a ver com a integração
e a participação de empresas, não é? Para que haja aqui um campo de experiência, de trabalho prático, não é? De conhecimento da realidade do mercado, não é? E é necessário então haver aqui alguma integração, alguma colaboração mais efetiva, seja em estágios, seja em semanas de formação, on-job, o que for. Podemos encontrar vários modelos, mas encontrar aqui um sistema que permita que, os laboratórios cumpram um papel mais incisivo. 2, não é, que haja aqui a oportunidade das pessoas experimentarem na prática, não é, na realidade das empresas, aquilo que aprendem ou nos laboratórios ou nos manuais que são ministrados nestes centros. Um outro aspecto que me parece também relevante tem a ver com o tipo de formações, não é? E aqui é muito importante olharmos para o mercado, para as saídas profissionais. Eu lembro-me de em tempo estar a falar com algumas pessoas da indústria petrolífera, não é? Que destacavam o facto, não é? De haver poucos mergulhadores, soldadores angolanos, não é? E esses pequenos centros criados pela Sonangol acabam por ir cumprindo e preenchendo essa lacuna e que é uma saída profissional válida não só para as plataformas offshore, mas para outros vários segmentos do mercado, não é? E onde, portanto, se colocam várias necessidades. Olhamos muito hoje para o tema das tecnologias, não é? E precisamos munir os jovens com formações que olhem e tragam muito mais essa componente, não é? Nós temos uma indústria, digamos assim, de minas pujante, não é? Pode-se investir também na formação, olhando especificamente para esses segmentos de mercado, e obviamente que isso, no final do dia, tem também um impacto enorme para o tema da empregabilidade, não é? Nós precisamos que, no fundo, e muitas das vezes essa é a reclamação, que não há emprego, mas mais do que a falta de emprego, muitas das vezes há a falta de competências, não é? Falta de skills, de saber fazer, né? E de saber fazer fazendo, não apenas de saber fazer, de ler e de ouvir aquilo que vem escrito nos manuais. Exato. Gustavo da Conceição, fala-se desse investimento todo, da importância dessa formação, mas depois, estes jovens pós-formação, há mercado, porque o Adbel levanta aqui a questão de determinados cursos que tem que se prestar atenção. Quando nós vimos, às vezes, e fazíamos a introdução, que há, por exemplo, infraestruturas que são construídas pelo Estado e que depois carecem de manutenção em questões áreas que estes jovens acabam por passar pela formação. E alguns deles ficam no desemprego e há infraestruturas, há empresas a necessitarem destes jovens. E depois, ou seja, eles são formados pelo MAPTES, também tem ligação com a política de trabalho. Essa interligação, esta continuidade, ou seja, a formação e entrada para o mercado do trabalho. Sim, há essa segunda dimensão do problema que é preciso também levar em consideração, sob pena do investimento que se está a fazer nesta fase poder ser, enfim, perdido lá mais à frente. Mas deixa-me primeiro tocar neste ponto, porque afinal a grande novidade que existe hoje em termos da formação profissional é o facto de haver uma remuneração. E essa remuneração tem a perspectiva de garantir a permanência das pessoas no curso. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que era preciso fazer as pessoas perceberem que a permanência do curso tem a ver com o futuro delas, tem a ver com elas próprias, mas no final das contas estou de acordo sim
que se faça esse pagamento. Mas não se apresenta este pagamento como, digamos assim, o fundamental para que haja formação profissional. A formação profissional é necessária, cada cidadão, cada bom cidadão tem que se preocupar com a sua formação e tem que se desenrascar a vida e, portanto, ver isso como uma oportunidade para si próprio, antes de ver isso como a hipótese de ganhar 50 mil kwanzas por mês durante um curto período de formação que temos que valorizar, porque a iniciativa é absolutamente indispensável para o desenvolvimento do país. Deixa-me só dizer 2 ou 3 coisas em relação a isso, mas primeiro, o desafio da sustentabilidade dessa medida. A cada mês, a cada período, temos que ter lá o dinheiro disponível para pagar, senão vamos criar outros problemas. Problemas de ordem política, greve, manifestações, não sei o quê. Então tem que ter lá o dinheiro, tem que ter lá a disponibilidade, haver disponibilidade real, e depois pensar nisso, pensar nos outros programas que é preciso articular aqui para garantir ou o emprego ao fim da formação ou o apoio administrativo e financeiro para a geração de emprego, para a criação de pequenas empresas, para a dinamização do movimento associativo ao nível daqueles que se submetem a essa formação, para que este investimento que estamos a fazer agora não se perca lá à frente. E depois é preciso também, do meu ponto de vista, fazer o follow-up, quer dizer, ir seguindo essas pessoas, procurarmos perceber, depois deste investimento, depois de passarmos pelo INEFOP, como é que essas pessoas estão, o que é que estão a fazer, que contribuições é que estão a dar, para que se possa medir o nosso investimento de agora com a dimensão do impacto que vamos criar no futuro. Portanto, as minhas preocupações vão nessa direção, e vão nessa direção por causa dos exemplos menos conseguidos, por exemplo, da célebre merenda escolar na educação, etc. E, portanto, como temos exemplos do passado, era muito importante que olhássemos para esses exemplos do passado, para que aqui, nesse processo, nesse projeto, que está a suscitar enormes expectativas no meio da juventude, possa não descambar num problema, mas na felicidade de todos e no sorriso de todos os que estão envolvidos nisso. Ok, Gustavo da Conceição, obrigado também por este olhar sobre a questão da formação profissional. Vamos partir para o intervalo agora, né, Emanuel Catelina, e voltamos com este tema também para ouvir a análise do ENDE em inglês. Está então com o Jornal 7 Dias e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, ENDE Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso para a segunda parte do Jornal 7 Dias, ainda dentro do primeiro tema, formação profissional ou formação técnico-profissional. Ainda em inglês, já falamos aqui da importância e também da questão do subsídio, mas a questão da qualidade também sempre que se levanta, e nós questionávamos no princípio se pode aferir esta qualidade, quer dos centros públicos como dos centros privados. Por exemplo, a Adebayo falava na questão no investimento do Sinfotec, que é um centro avançado com termos de meios, laboratórios.
se calhar um bocado mais apetrechados em relação a outros centros que o INEFOP tem esta discrepância também. E porque também já ouvimos alguns formandos, por vezes, a reclamarem dos centros que falta este ou aquele material para as aulas práticas. Há também que olhar nesta questão do maior investimento nos centros, a questão dos laboratórios, dos equipamentos e dos meios também para poder capacitar e qualificar estes formandos. Sim, são aspectos importantes para assegurar a qualidade da formação. E não tem apenas a ver com esses aspectos que referiu, né? As lideranças são importantes, a organização e o nível de exigência, não é? São fundamentais para que não tenhamos resultados semelhantes àqueles que vimos criticando no ensino geral, não é? Quando nós falamos, por exemplo, de que o país formou mais juristas, mais economistas, mais pessoas das áreas sociais, é verdade, mas se formos olhar também para a qualidade dessas formações, deixam muito a desejar. Eu sou daqueles que entendem que os países fazem-se com todos. Obviamente que havia e há um desequilíbrio ainda relevante em relação à componente técnica, né, de desenvolvimento de competências dos nossos quadros ou profissionais, e creio que esta iniciativa, não é, de formação técnica profissional é importante. Estamos a massificar, portanto os números são encorajadores. A indicação que temos é que em 2025 a instituição, e estou apenas a referir o INEFOP, não é, formou 423.822 cidadãos, não é, incluindo beneficiários de grupos vulneráveis, 117.860 mulheres, 2.246 reclusos, 801 pessoas com deficiência e 127 pessoas com albinismo. Também aqui o aspecto da integração ou da inclusão. E da inclusão é importante. Agora, depois desta fase de massificação, que ainda é importante, temos que olhar sim para a qualidade. Há investimentos muito elevados, né, sobretudo na formação técnica profissional, para além das questões que referiu. Há componente de entrega de kits de formação, portanto, isso são custos que são também elevados e devem ser mensurados, mas é importante também referir que a própria tecnologia evolui, não é? E o Estado e as empresas, e este ano também, ou em relação ao ano passado, 2025, o que ouvimos dizer é que foi o primeiro ano em que houve mais formação, mais pessoas formadas por institutos privados, e que é importante também para esse esforço. Mas penso que nesses processos nós devemos pensar os serviços de educação profissional ou geral como também elementos para, por um lado, isto aqui é fundamental para o investimento privado, portanto a atração do investimento privado. As economias que têm bons quadros são aquelas que conseguem também atrair investimento privado e com sucesso. Isto é importante, mas também como um aspecto para nos projetarmos no mundo como exportadores de serviço. Os nossos quadros, quando viajam, é isto quando nós vemos, por exemplo, os estrangeiros que vêm cá prestar trabalho, são produtos dos sistemas de ensino. E, portanto, nós temos que nos projetar, não podemos perder de vista esse aspecto, nos projetar e projetar esses serviços, não é? Constituí-los como uma marca e que tenham validade não só em Angola, como no mundo inteiro. E são importantes para a empregabilidade, não só aqui, mobilidade, né? Não só aqui, como lá fora. Há uma referência no mundo que é City Guilds of London Institute, é uma
uma instituição formada em 1870 e tal, no Reino Unido, e que tem as suas formações são reconhecidas no mundo inteiro. E, portanto, aqui também abre-se a possibilidade da cooperação internacional. Não precisamos de reinventar a roda. As parcerias, não é? Porque custa muito também desenvolver currículas, né? E mesmo profissionais. Portanto, esta componente deve ser incorporada para que, na lógica da diversificação da economia e atração de investimentos, não é? As empresas multinacionais que cá vierem tenham maior sensibilidade e possam reconhecer os nossos quadros, né? Porque essas coisas não se fazem de forma administrativa. Portanto, é preciso, no processo de avaliação desses programas, ter em conta em que medida os nossos programas se relacionam, né, ou competem com os outros, porque a vida prática é assim. A questão, o Adbai, não, foi o Gustavo que se referiu sobre o tema da empregabilidade, é importante, e falo isso na questão depois da avaliação de desempenho, dos impactos, dos resultados. Não basta reportar, né? Mas depois temos que aferir os impactos disso, a empregabilidade, o empreendedorismo e depois a produtividade, porque a ideia é que com melhores competências os nossos quadros sejam capazes de fazer mais e melhor, produzir mais e melhor com os recursos que têm, né? Portanto, é preciso avaliar esta componente, mas a mensagem fundamental que devemos, se calhar, absorver é que há um esforço muito substancial, há um investimento muito grande. Estamos a ver os primeiros impactos em termos de massificação, também de inclusão, mas que devemos depois olhar para as questões de qualidade. Obrigado, Wendel. Antes de fecharmos este tema de Baio, que tem a acrescentar mais um dado? Sim, vou ser breve. É no sentido de valorizar também este subsistema, apontando aqui um exemplo, tal como eu referi há bocado, da indústria petrolífera na abordagem com alguém próximo, que se referia mesmo ao facto do exemplo que dei, não é? Do mergulhador soldador poder, em alguns casos, ter uma remuneração superior à de um engenheiro. Portanto, sim, isso não é, assinala não só a relevância dessas profissões e dessas formações, mas também para rebatermos o estigma generalizado à volta da formação superior como princípio. E numa altura que também se está-se a analisar, está-se a reformular toda essa estrutura salarial, remuneratória a nível do Estado, é também uma oportunidade para se pensar nisso, ou seja, valorizar o quadro em função daquilo que ele desempenha, da sua capacidade, do tipo de trabalho que faz, e não tanto pela sim, claro que pela formação académica, na formação de salário, isso sim, mas é uma outra discussão, também, né? há um mercado laboral, há um tema de oferta e procura. Quanto mais escassez de houver em termos de uma determinada profissão, especialidade, mais caro é. Agora, nós temos que também dinamizar, não é? E aprofundar a nossa economia de mercado. Eu às vezes no gozo digo, nós temos uma economia administrativa de mercado, né? Ou de mercado administrativo, não pode ser. Nós precisamos mesmo nos diferentes mercados, e o trabalho é um mercado concreto, valorizar as diferentes profissões, para não ficar só naquele tema do sexy, da formação superior, que é um documento que às vezes não vale nada. Então, no fundo, é apelar aqui também aos nossos jovens e, em definitivo, começarmos a perceber, não é? E a valorizar a relevância, não é? Desses sistemas, desse sistema em concreto, da formação e dos cursos que são ministrados, não é? Olhando aqui um bocado, tal como dizia o Wendel, de facto, para aquilo que é a realidade do nosso mercado de trabalho. E, portanto, eu creio que é a primeira vez que nós trazemos em específico aqui no programa este tema, mas é bastante relevante no nosso atual contexto, não é?
e não estaremos a inventar a pólvora, porque se sairmos pelo mundo afora, vamos encontrar e perceber a relevância desse sistema. Eu olho, por exemplo, a realidade brasileira, onde há um instituto, o Senai, não é muito associado à indústria transformadora e o agronegócio no Brasil, que é o forte da economia, né? E nós aqui, obviamente, que temos que olhar para qual é o mercado potencial que devemos atender, e eu julgo que, obviamente, a indústria petrolífera é uma, a indústria extrativa e dos minerais é outra, a indústria da agricultura que começa a florescer é outra, não há tratoristas, não há outras profissões por aí associadas, e que precisamos, obviamente, canalizar e permitir que os jovens encontrem aí uma oportunidade viável para a sua própria vida, né? Pois, porque quando falava, por exemplo, do tratorista, a questão da indústria da agricultura, acabam muitas vezes investimentos que fazem, financiamento a nível de tratores e outros equipamentos, depois ficam inutilizados porque faltam especialistas para a manutenção, para a reparação destes meios. Fechamos este tema da formação profissional e porque já começamos aqui a falar daí de tratores e mecanização, vamos agora para o nosso segundo tema, março, mês dedicado à mulher, e há aqui uma atenção no Jornal 7 Dias de trazer a mulher em várias vertentes. Desta edição, a mulher na agricultura. A mulher está associada à agricultura, mas olha-se mais para uma agricultura de sobrevivência, José Guerreiro, porque grande parte da mulher está dedicada à agricultura familiar, à agricultura rural, que aliás movimenta ou produz cerca de 80% daquilo que é consumido e sobretudo por mulheres. Mas, José Guerreiro, é preciso, quer valorizar essa atividade, mas olhar na mulher na agricultura para além deste segmento da mulher rural, da mulher no campo. É um mercado, é um segmento onde a mulher é valorizada e também pode ser, como se diz muito, empoderada. Bom, sim. O questionamento é correto. É essa visão que eu tenho também. Eu viajei de estrada, né, de Luanda para Benguela, né, semana passada, né, e dá para sentir e viver na prática, né, a importância da análise deste tema, né, que nós temos hoje no programa, né, dedicado a Março Mulher, e tema por programa, né, ver como nas zonas agrícolas, sei lá, na Bacia do Longa, nas margens do Rio Quer, da grande famosa Canjala, a zona do Culango, né, demonstram de facto o papel da mulher camponesa na produção agrícola, né, na prática, não é na teoria. A gente vê a mulher que está estrada, naturalmente sempre atrás do marido, com a enxada e tal, você vê ela trabalhar no campo, né, nessas áreas agrícolas, né. Como o Zé Silva colocou muito bem, eu não quero exaltar aqui o campo de uma forma demagógica e populista, né? Como aliás muitas vezes se exalta como uma narrativa que tende a normalizar, né? E a perpetuar a sua condição e modo de vida. O país de ter condições para que não houvessem mulheres zungueiras que se arrastam pelas cidades para sofrimento, com os filhos às costas, para conseguir uns trocos para dar comida aos seus filhos, né? E o mesmo se passa com as atuais mulheres camponesas, que aliás, como bem dizia o Enda no outro dia, numa conversa trivial, normal, quase que apenas conseguem sobreviver. Não é esta mulher que temos que valorizar, né, e exaltar. Por isso, falar de mulher camponesa é falar de políticas públicas, acho eu, né? De fomentar a agricultura, né? Políticas de crédito e incentivos, saúde, a alfabetização, desde logo, e educação no campo, né? Que permitem à mulher camponesa não sobreviver, mas ver-se como cidadã partícipe, né? Na criação da riqueza e da prosperidade do país. Políticas, essas que eu advogo, né, anteriormente, que permitissem elas próprias evoluírem, né,
no seio de cooperativas, de empresas agrícolas, que se tornassem líderes empresariais, comunitárias, religiosas, né? E participassem para o desenvolvimento integral da sua comuna, do seu bairro, da sua área de residência, da sua área de atuação na agricultura, no campo. Porque há uma certa elite política, né, que tenta varrer para debaixo os reais problemas sentidos pelas mulheres camponesas, mantendo-as nesse permanente estado de sobrevivência, né? A quem são periodicamente entregues camisolas e bonés partidários, né? E usadas para comícios e para palmas em visitas de chefes grandes, né? Portanto, eu acho que a presença da mulher na produção agrícola merecia mais projetos e políticas de empoderamento, de dignificação, viradas para o desenvolvimento integrado da economia, mas também e sobretudo da cidadania. Essa é a minha análise inicial. Obrigado, Zé, por este primeiro olhar. Rui, é possível já hoje que se fale da mulher no campo e do campo, sem olhar só para a questão da agricultura para a sobrevivência? Hoje a mulher no campo e do campo é muito mais do que isso. Sim, podemos, ainda que lentamente, não é, começar a falar dessa forma, porque o que nós temos no nosso mundo rural é fundamentalmente a presença da chamada mulher rural. As camponesas que, associadas ou não, garantem não só a segurança alimentar das suas casas, mas que também acabam por ser o centro ou quase que a única força que garante a subsistência do lar e a educação dos filhos. Então esta é ainda aquela mulher que no campo está em maioria. Óbvio que já começam a haver várias mulheres que têm no campo o seu dia a dia, não só porque enquanto técnicas agrícolas ou de pecuária estão ligadas a projetos mais virados para quer para o Estado como para o setor privado. Há várias que elas próprias são as principais dinamizadoras de uma série de empreendimentos e que também não têm sido valorizadas ou dignificadas como o seu trabalho quase que iria quase que se tornaria obrigatório. E aqui eu queria fazer um pequeno parênteses, que nós já dobramos o mês do mês da mulher, temos assistido ao anúncio de vários eventos sobre mulheres líderes, mulheres que se vão evidenciando em vários domínios da nossa sociedade. Mas eu não vi, por exemplo, nenhuma referência a uma mulher que infelizmente faleceu aos 42 anos, portanto, nova, que se chamou em vida Áurea Machado e que era conhecida pela Rainha do Gado, no Planalto Central. Também não ouvi uma
uma referência também neste âmbito do elogio ou da celebração, como se diz muito hoje, ao papel de outra mulher, Elizabeth dos Santos, conhecida também como a Elizabeth dos Ovos. Porquê? Porque está não só neste ramo, mas com um papel de liderança, de incentivo, de perspicácia. Portanto, são mulheres que também estão viradas para atividades do campo, mas obviamente que ainda muito aquém daquelas outras que representam e para nós angolanos que ainda estamos neste nível de desenvolvimento, que estamos ainda a tentar colocar a agricultura familiar como um dos fatores para a resolução do problema da fome e de outros. Estas mulheres camponesas, a mulher rural, é aquela que praticamente é o garante desta agricultura familiar. Portanto, estamos a falar de pessoas que, fruto do seu trabalho, e é bom notar que elas fazem agricultura praticamente que com base em enxadas, em alguns casos com juntas de bois, mas muito raramente há mecanização, e o que quer dizer que é tudo trabalho a braço. E este trabalho a braço é extremamente violento, e é mais violento tratando-se de mulheres. Muitas das vezes estão a lavrar ou estão a semear ou a colher com uma criança às costas e outra ao lado porque não tem com quem deixar, porque em casa não tem ninguém. É ela que está ali e, portanto, digamos que uma verdadeira guerreira que precisa de mais apoio. Nós temos que quer a nível do Ministério da Agricultura e quer a nível do Ministério Ministério da Mulher, portanto, o MASFAMO, precisamos de ações muito mais concretas e que não sejam apenas aquelas ações em que se leva a televisão atrás para fazer um bocado de espetáculo, mas ações consistentes com estas mulheres e com outras franjas. Mas hoje o programa nós dedicamos e fez-se bem, acho eu, em tocar neste assunto, porque há milhares de cidadãs angolanas que estão no dia a dia, sofrem das elevadas taxas de analfabetismo, sofrem, como eu já referi, do trabalho pesado, têm graves dificuldades em resolver problema de saúde, porque próximo de si não há centros de saúde, os centros de saúde que existem não têm médico, os que existem também não têm medicamentos. Portanto, enfim, é um manancial de problemas e elas precisam de ser mais acarinhadas, porque têm algo que falta em muitos outros lados. É o amor pelo trabalho. Ok, Rui. Adebayo, iniciativas como a linha de financiamento à mulher rural do FADA, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que já nesta linha já financiou cerca de 70 projetos, ou seja, 70 cooperativas, e beneficiou mais de 2.000 mulheres. Ou então esta que foi lançada também esta semana, né? Onde a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, pretende investir este ano nas mulheres angolanas que operam no setor agrícola com o objetivo de empoderar o género
no fortalecimento das famílias e das comunidades e também para melhorar a segurança alimentar. E pretende, estas iniciativas poderão tirar as mulheres do meio rural de uma situação de sobrevivência, de uma agricultura de subsistência, para uma agricultura mais de renda, mais comercial e serem realmente empoderadas? Bom, são projetos, sem dúvidas, projetos, no caso da linha de crédito à mulher rural do FADA, já implementados, né, ou em implementação, não é? E que permite que cooperativas agrícolas femininas, não é, possam efetivamente aceder ao crédito em valores que rondam os 25 milhões de kwanzas por cooperativa. Obviamente, quando se olha para o número, alguns dirão que é pouco, mas quem, digamos, trabalha no métier percebe a relevância e o impacto transformador quando suficientemente geridos, não é? Com apoio técnico a essas cooperativas, pode efetivamente gerar um efeito multiplicador substancial, não é? E a experiência de vários outros projetos ou linhas de crédito do FADA parece-me que têm vindo a demonstrar esse resultado mesmo, né? Que os valores investidos, na maior parte dos casos, têm sido reprodutores, não é, de rendimento, mas também de aumento da produtividade das áreas em que estas cooperativas ou estes pequenos agricultores têm vindo a beneficiar do seu apoio. Este projeto outro da FAO vem na mesma linha, não é? E de resto, quando nós olhamos para a mulher rural, temos de enquadrá-la no contexto de todo o meio rural, não é? E o contexto do meio rural, tal como dizia o Rui, há muitos problemas do ponto de vista de infraestruturas, de acesso a serviços, não é? De condições mesmo de vida, não é? E serviços básicos, saúde, educação, não é? E não se assiste toda a infraestrutura equiparada àquela que nós notamos no meio urbano. Não é? Daí ainda um dos constrangimentos mesmo com esta linha de crédito do FADA e outras iniciativas é que muitas das mulheres acabam por não ter acesso porque tem a questão da literacia financeira e também até da falta de documentos, não é? Sim, o meio rural onde estas mulheres de facto se inserem tem e apresenta desafios e muitos constrangimentos, não é? Que tem a ver mesmo com essa falta de vários acessos, serviços, documentação, infraestruturas, e obviamente que isso coloca desafios, não é? Porque o financiamento em si resolve o tema da agricultura, não é? Mas depois há toda a envolvente em que as pessoas estão inseridas e precisamos criar condições para que aquele meio onde elas estão envolvidas possa conhecer uma outra realidade. E é importante que assim seja, porque se nós olharmos para a perspectiva de que grande parte da nossa produção agrícola ela é suportada pela agricultura de sobrevivência, onde estão estas mulheres, não é? Então estamos a dizer que estas mulheres, direta ou indiretamente, alimentam o país, não é? E então precisamos de dar-las visibilidade e dar-las uma outra dignidade, integrar e não reduzi-las, não é, a condição aqui ou camponesas, não é, ou do comércio geralmente informal, não é? E integrá-las, eu creio que em toda a cadeia de valor, não é? Daí que o exemplo das duas empresárias que se referiu o Rui de Castro são interessantes, são relevantes,
não é? E devem servir também para galvanizar outras mulheres, fazendo-as acreditar no seu potencial, não é? E desse modo então participarem em toda a cadeia de valor, não é? Em todo envolvente do agronegócio, não é? Aproveitando não só as facilidades que possam surgir decorrentes do financiamento, mas há outros constrangimentos, por exemplo, que têm a ver com a propriedade da terra, não é? Que tem a ver, e referíamos há bocado, com o tema da mecanização, né? Que tem a ver muitas das vezes com o tema da irrigação, e não nos esqueçamos ou não percamos de vista que na fase atual, por exemplo, algumas províncias do nosso país estão num fenómeno, alguns dirão cíclico, de estiagem, não é? Há províncias do nosso país onde neste momento registra-se pouca chuva, não é? E isso obviamente poderá afetar, não é, a produtividade destes camponeses ou destas camponesas, se quisermos ser, portanto, mais específicos. Portanto, eu creio que olharmos para a mulher rural obriga-nos necessariamente a olhar para todo o meio rural, e no nosso caso nota-se uma concentração populacional principalmente de mulheres e crianças, não é? Ou de grupos mais vulneráveis como os idosos, sendo que há um êxodo muito grande dos homens para as cidades. E aqui, tal como nos referíamos no tema anterior, infelizmente em serviços ou ocupações que, comparativamente à agricultura, e dependendo aqui do mindset, teriam muito melhor dignidade e, quiçá, mesmo rentabilidade. E por falar em rentabilidade, ainda em inglês, e antes de entrar para as suas anotações, se calhar ia aqui trazer um ponto. Estamos a falar da mulher na agricultura, mas há um fenómeno que se vem verificando no país e está ligado à mulher e ao campo, é que também ao comércio, né, de produtos agrícolas. Há muitas mulheres a fazerem um movimento dos centros urbanos, ou seja, das cidades, para o campo, na aquisição de produtos agrícolas para depois fazerem a sua comercialização aqui nas cidades. Ou seja, há também a presença das mulheres também nisso como uma forma de rendimento, e vão arrendam caminhões, e até pessoas com alguma posição a nível aqui dos centros urbanos, e por causa da questão do desemprego e da renda, e eles optaram por esse tipo de negócio. Sim, e por isso é que a definição, o conceito de mulheres agricultoras é muito amplo, não é? São todas as mulheres que trabalham em sistemas agroalimentares, não é? Em diferentes funções e em todos os segmentos da cadeia de valor, o que inclui agricultoras ou fazendeiras, produtoras, camponesas, agricultoras familiares e pequenos agricultores, trabalhadores ou trabalhadoras sazonais, pescadoras, trabalhadoras da pesca, apicultoras, pastoras ou aquelas ligadas à pastorícia, civicultoras, processadoras, comerciantes, detentoras do conhecimento tradicional, mulheres nas ciências agrárias, trabalhadoras formais e informais e empreendedoras rurais. O que eu acho é que nós, em relação às mulheres na agricultura, continuamos a ter uma abordagem, se calhar, claramente, muito redutora e estigmatizada do importante papel que as mulheres têm, não é? Quando falarmos da mulher agricultora e nos diferentes segmentos da cadeia de valor dos sistemas agroalimentares, as referências em relação à mulher, por exemplo, estamos a falar da produção de produtos básicos, gestão de pequenas explorações agrícolas familiares, a questão da conservação das sementes, participação da pecuária a pequena escala,
no que respeita à transformação e processamento de alimentos, a abordagem tem a ver com a transformação, por exemplo, da mandioca em farinha de fubá, produção de óleos de palma, secagem de peixe e frutas, a produção de produtos tradicionais. Na comercialização e mercados alimentares, as referências são em relação à venda de produtos agrícolas em mercados locais, distribuição de alimentos em zonas rurais e urbanas, gestão de pequenos negócios alimentares e formação de redes comerciais comunitárias. Mas se nós, ao falarmos da cadeia de valor, não é? E dos sistemas agroalimentares e olharmos para as funções relacionadas, não é, que são necessárias para a realização daquelas funções inerentes aos domínios dos sistemas agroindustriais, vamos verificar, por exemplo, formações como agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária, gestão de fazendas, agroecologia. No que respeita ao processamento e à indústria e à agroindústria, temos profissões como a engenharia alimentar, tecnologia de alimentos, área de nutrição, controle de qualidade, produção de bebidas, transformação de produtos agrícolas. E raramente ouvimos falar e fazer referência ao papel da mulher, não é? E a sua aspiração neste domínio que é importante da agricultura. Na logística temos o comércio agrícola, a distribuição alimentar, logística e transporte, gestão de mercados, exportação de produtos agrícolas, o marketing agroalimentar. Mas nesse caso ainda seria o fundamental poder descobrir mulheres que estejam nessa área e servirem de inspiração para outras, ou incentivar mulheres a apostarem nestas áreas. Não, e que diz pouco tem-se ouvido falar. Sim, na presença das mulheres. É que isso é uma abordagem estigmatizada. Já existem mulheres a fazer isso, médicas veterinárias, engenharia. Aliás, a bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários é uma senhora, né? Bastonária. Sim, mesmo na área de ciência e educação, tanto biotecnologia, melhoramento de sementes, ciências ambientais, economia agrícola, extensão rural. Portanto, raramente abordamos isso, né? Parece que queremos continuar a manter a mulher no meio rural. Portanto, a economia, né? Os ingleses dizem primary agriculture, na agricultura primária, portanto, acontece naquele contexto, não é? Mas os produtos são produzidos lá até chegar ao consumidor final, portanto, tem uma cadeia muito grande, e a participação da mulher. Por que é que nós reduzimos o papel da mulher sempre à camponesa? Não, mas no meio rural também existem as fazendas onde estão as mulheres a exercerem essas atividades. Também estão no campo. Também é verdade, mas o problema... Como gestoras, como sim, agrónomas. O que eu quero fazer é que nós, ao enfatizarmos apenas esse aspecto, claramente que não temos uma perspectiva aspiracional, e temos sim consciência de que na nossa realidade e por causa das questões até de cuidado, né, e inclusão, as mulheres sofrem muito, né, isso repercute, é verdade, mas não podemos perpetuar isso. É preciso ter uma perspectiva também mais aspiracional e perceber que há uma cadeia de valor. Portanto, há uma cadeia de valor, um sistema agroalimentar, e participam muitos atores. E muitos atores, sobretudo na área das biologias e ciências naturais, há a participação de muitas senhoras. E é necessário que elas apareçam, né? E que sirvam que sejam relacionadas a esse processo e que sirvam de referência e de inspiração para aquelas mulheres com potencial e que estão a estudar, não é? Possam, por um lado, aspirar a este papel, mas também algumas pessoas que nós estamos aqui e que estudam não percebem que têm uma hipótese e possibilidade de participar na agricultura. Por último, temos que, como desafio concreto, não é, da mulher na agricultura mais primária, não é?
temos os desafios, e o Adebayo já se referiu a alguns deles: o acesso limitado à terra. Há muitas mulheres que cultivam terra sem título formal, isto é um problema. Os desafios inerentes ao acesso ao crédito têm a ver com a falta de garantias para o financiamento agrícola, obviamente sem terra, que é uma das garantias e os títulos, né? É difícil terem acesso à terra. A crédito, né? A agricultura, realizam a sua atividade sem e com dificuldades à tecnologia agrícola, como fertilizantes, mecanização agrícola, serviços de irrigação. Há uma baixa participação da mulher nas cooperativas, não é? Em alguns casos, e sobretudo nas lideranças e nas organizações comunitárias, isto por causa também de problemas culturais. Há estigmas também em relação a isso, em que no meio a mulher não pode liderar essas organizações onde existem homens. E depois um aspecto fundamental, que é elevada a carga de trabalho da mulher na agricultura, tarefa que tem que conciliar tanto agricultura, tarefas domésticas, cuidado dos filhos, e também se colocam por vários aspectos, e ali falando já na questão também da agricultura mais subsistência também, temas relacionados e há diferenças, não é? Em termos de produtividade das propriedades ou campos geridos ou trabalhados por mulheres em relação àqueles trabalhados por homens, não é? Portanto, eu advogo, e os meus colegas sabem que quando estávamos a preparar esse tema, a minha preocupação tinha sobretudo a ver com esse aspecto, né? De fugirmos um bocado da narrativa, de perpetuarmos uma narrativa que coloca a mulher sempre numa condição de subserviência, de dificuldades, né? É preciso, e é por isso que juntamos, e eu em particular, a minha voz, para que as mulheres aspirem mais e que nós reconheçamos que ela pode participar de outra forma nesta cadeia de valor. E é verdade, estas mulheres têm sido valorizadas, são vários os exemplos trazidos, alguns aqui pelos nossos comentadores e outros, algumas anónimas e outras mais conhecidas, sim, ainda antes de partirmos para o intervalo. E também em termos de política pública, né? Portanto, nós não seria mal ter uma mulher ministra essas mulheres são as principais produtoras, né, e operadoras, portanto, não seria de desconsiderar a participação da mulher, né, ter uma mulher como ministra da Agricultura, né, por exemplo. Exato, obrigado ainda em inglês. Nós vamos partir para o intervalo. Daqui a pouco o Gustavo da Conceição também junta-se a nós neste olhar para a mulher no meio agrícola. É para daqui a pouco. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta para a terceira parte. Gustavo da Conceição, a mulher na agricultura. Estamos aqui a falar do papel neste segmento importante que trazem alimentação para as nossas mesas, mas para além do machado, da katana, elas também podem estar no trator, na motocultivadora e também avançar com as tecnologias no meio agrícola. Sem dúvida alguma, e como ainda muito bem se referiu, não se devem ficar por aí. Portanto, eu também estou na lógica da desmistificação e de evitar essa perspectiva redutora de que a mulher na agricultura é só aquela que está no fim da linha, quer dizer, aquela que está diretamente com o machado, ou com a katana, ou com a enxada. Portanto, nessa perspectiva, temos que valorizar estas, mas temos que valorizar todas as outras que influenciam, estudam, que analisam, que contribuem para que o sistema, e
aqui estamos a falar do sistema agrícola em geral, tenha resultados, tenha realizações e se vá posicionando como a dimensão fundamental em que vai assentar a nossa base alimentar, a nossa segurança alimentar e ser mesmo aquilo que já se disse no passado, é a base do nosso desenvolvimento. Parece-me que nesta perspectiva as mulheres em geral, as mulheres na agricultura têm muitos desafios, desde logo os desafios da sua inerência de ser mulher, e por isso a sociedade deixa-lhes muito a responsabilidade da educação das crianças, etc., do cuidado dos mais vulneráveis, os idosos, doentes, etc., não é? E, portanto, as mulheres que fazem isso e que depois ainda garantem o seu papel na economia, garantindo produtos alimentares para a sociedade, merecem realmente mais oportunidades, merecem melhor reconhecimento e merecem cada vez mais uma valorização que lhes permita ocupar os seus devidos e respeitosos lugares na nossa sociedade. E por isso isso deveria se refletir, né, nestas pequenas questões que os meus colegas já aqui se referiram, evitar-se essa questão das dificuldades, e aqui vou brincar, as dificuldades circulares que existem no acesso à terra, e quando há acesso à terra, no acesso à titularidade desta terra, para se ter acesso ao crédito, a titularidade, o acesso ao crédito é uma dificuldade. Quando se tem acesso ao crédito, os custos dos insumos agrícolas são outras dificuldades. No fim, a produção agrícola ainda evidencia outras dificuldades no nível da sua distribuição e os riscos que isso tem de perda de tudo, né, por diferentes motivos, que muitas vezes não são protegidos. Portanto, devíamos olhar para o universo da produção agrícola e pensar que estas mulheres precisam de melhor proteção em termos de seguro, proteção em termos financeiros, proteção em termos administrativos, proteção em termos do conhecimento técnico e tecnológico moderno, mas também concomitantemente aquele conhecimento mais tradicional, como lidar com os animais, como tirar partido dos animais na relação com a terra, né? E portanto, estas questões e as questões de maior inovação, como conhecimento científico para percebermos os fatores de influência do clima, os problemas da estiagem, das secas e os impactos que tem a utilização da mão humana na natureza, particularmente a caça excessiva e a produção de carvão. E, portanto, deixar que as mulheres, ao terem acesso a um conhecimento que lhes permita interpretar isto, continuem a ser aquelas que nos garantem a alimentação à mesa. Portanto, juntem as palavras dos meus colegas para fazer uma apelo a todas as mulheres e, particularmente neste programa, as mulheres rurais, mas também a todas as outras mulheres que no universo das áreas ligadas à agricultura, na diversidade dos conhecimentos necessários para que a agricultura seja mais forte e a todos os níveis na escala de intervenção no processo agrícola. Portanto, queria deixar
a minha palavra de apreço, de carinho e de reconhecimento. Aqui vai este abraço, esta homenagem às mulheres do campo e com certeza que vamos continuar a homenagear durante este mês de março e trazer outras abordagens ligadas à presença da mulher nas várias esferas da sociedade. E para fechar este tema, destacar que Josefa Sacó, engenheira agrónoma angolana, foi na última semana reconhecida, está entre as 50 mulheres inspiradoras do continente. É um reconhecimento da plataforma inspiradora de mulheres africanas ou de África, que está focada no empoderamento feminino e na igualdade social, que reconheceu Josefa Sacó, atual embaixadora de Angola na Itália, como uma das 50 mulheres mais inspiradoras e visionárias da lista. Sacó é engenheira agrónoma e tem mais de 35 anos como profissional no setor agrícola a nível do país e do continente africano, e já foi secretária-geral da Organização Internacional Interafricana do Café por 25 anos e também assumiu o cargo de comissária da União Africana para o Departamento da Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável entre 2017 a 2024. Está aí o reconhecimento de uma mulher ligada à agricultura angolana, Josefa Sacó. Fechamos assim estes dois temas para esta edição e antes de encerrar, momentos para os recados. José Guerreiro, os recados para esta edição. Ok. Primeiro, eu acho que quer o governo, quer a Sona Angola, então um ou outro, mas talvez os dois, deveriam pronunciar objetiva e especificamente sobre os impactos da atual guerra do Médio Oriente na política energética do país. Vários especialistas em todo o mundo têm referido que se a agressão dos Estados Unidos e Israel ao Irão, volto a repetir, a agressão dos Estados Unidos e Israel ao Irão e o consequente alastramento regional, se durar mais de 2 a 3 semanas, a economia mundial pode colapsar. Sendo Angola um país produtor de petróleo, isso é bom saber, isso peço pronunciamento, como é que estão as nossas reservas estratégicas, como é que fica a nossa política energética, e já para não falar, isso é outro assunto, os ganhos poderão advir para Angola com o atual preço do barril e o seu impacto concreto no orçamento geral do Estado angolano. Acho eu que a atual e violenta guerra no Médio Oriente justifica que os cidadãos angolanos de um país que produz petróleo sejam permanentemente informados e esclarecidos pelo seu governo sobre a sua política a propósito e o impacto nas suas vidas. Fica o recado. O meu segundo recado tem a ver com as questões de saúde. Vocês sabem que a saúde tem sido uma das minhas causas aqui no programa. Eu ouvi há pouco tempo, não foi a semana passada, mas já foi há mais tempo. Não tinha oportunidade ainda de dar este recado. Os ministros da saúde falarem que o país prepara-se para também avançar no quadro da medicina nuclear. Eu já tinha ouvido falar nas cirurgias robóticas e nos transplantes de órgãos. Eu no outro dia ouvi uma mãe num vídeo do WhatsApp, uma mãe que vive no Kwanza Sul, que tem que se deslocar mensalmente ou periodicamente do Kwanza Sul para Benguela com a sua filha porque tem falsa informação e tem que ser atendida em Benguela porque no SUMB não há condições para tal. E lembrei-me que as questões da falsa informação são questões muito importantes que atingem muita gente no nosso país. Muita gente no nosso país. E não temos condição, numa capital de província, de dar atendimento a esses doentes. E já não falo as questões do paludismo, né? Nas questões das doenças diarreicas agudas, das doenças respiratórias, da questão dos acidentes, das fraturas, da sinistralidade, todos os dias nós conhecemos, né?
e cujo tratamento não encontra muito respaldo, não é? Em diferentes municípios de Luanda e também e sobretudo nas capitais de muitas províncias e respectivos municípios. Esqueçamos as estatísticas, as fotografias oficiais e os títulos da mídia pública. Devemos ouvir as pessoas. Façamos inquéritos concretos dos cidadãos para ver quais são as necessidades concretas que as pessoas têm no bairro, no município, na comuna, nos lugares mais longínquos. Sem esquecer, de facto, a mobilização da saúde, demos títulos, demos entrevistas, façamos parangonas sobre questões que estão e que vão resolver os problemas concretos da saúde das populações. Estou a falar em centros de saúde, em postos sanitários, em médicos e enfermeiros no meio rural, em disponibilização de medicamentos, de materiais destinados a tratamentos e enfermagem. Esta é que deve ser a luta. Mas sempre que se fala na saúde, ou quase sempre, não quero ser redundante, quase sempre estamos a ouvir falar em medicina nuclear agora, em cirurgias robóticas e em transplante de órgãos. Finalmente, e voltando, retomando a questão dos, que acho que é importante, não é? Dos recados insólitos, não é? Volto a denunciar alguns casos para alertar à mudança de mentalidades, a mais educação cívica, à criação de condições económicas e sociais que evitem estas situações extremas que hoje dias acontecem, bem como a punição exemplar dos prevaricadores ou dos infratores. Uma cidadã em Viana agride brutalmente a filha, de 14 anos, por alegada relação amorosa com o pai da filha. No Ambo, bairro Capão, uma criança de 3 anos foi abusada sexualmente pelo próprio pai, de 22 anos. No Ambo, uma jovem de 17 anos enterrou vivo um bebê no deserto, recém-nascido, no Namibe, recém-nascido, pelo facto do presumível pai, seu namorado, ter negado a paternidade. No Bengo, município de Cucua, um jovem foi detido por ter morto o padrasto à catanada, alegando que o mesmo estava a discutir com a sua mãe. Também no Ucua, um homem de 34 anos abusou sexualmente uma menina de 13 anos sob fortes ameaças de morte. São estes os recados insólitos para ver se tomamos medidas, se tomamos mentalidade e se alteramos o estado de coisas. E se punimos exemplarmente. Obrigado, Zé. Rui, os recados. Queria começar com, tomamos conhecimento de uma notícia de que o senhor Presidente da República autorizou uma verba de 3,2 mil milhões de euros para a aquisição de 36 viaturas para membros do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. E o meu recado não vai para o valor e para o tipo de viaturas que eventualmente possam ser adquiridas. Creio, inclusive, que um dos colegas no programa anterior tocou neste assunto. O meu recado vai para o seguinte, é que o Presidente da República, ao autorizar esta despesa, falo na condição de chefe do governo, portanto, do Executivo. E é uma verba que vai para outro dos poderes, que é o judicial. Então, creio que não fica bem fazer-se uma comunicação, estamos aqui no campo da comunicação, fazer-se uma comunicação em como terá sido alocada uma verba para a compra de viaturas, quando bastaria dizer que o Conselho Superior da Magistratura tinha sido autorizado a receber uma verba no valor de X para encargos de funcionamento e outros, sem mencionar que de facto seria para viaturas ou para viagens ou fosse para o que fosse. Até porque isto é matéria de funcionamento daquela instância. Outro recado
tem a ver com a Comissão Nacional Eleitoral. Durante a semana finda, ouvimos o novo porta-voz da CNE a transmitir alguma informação já relativa ao processo que já está até a decorrer para as próximas eleições de 2027, e onde dizia que tinham sido abertos concursos públicos e que a esses concursos públicos ligados a várias aquisições concorreram 237 empresas e só 72 é que se habilitaram à adjudicação. A empresa espanhola Indra voltou a vencer o concurso para as soluções tecnológicas e concorreu com outros 3 concorrentes. Segundo o porta-voz, a Indra venceu porque os restantes concorrentes não instruíram devidamente os seus processos de candidatura. Isto até faz lembrar algo que já ouvimos falar recentemente também por causa da importação de cimento. Então, o recado vai para as empresas que se candidatam aos concursos públicos, para que, de facto, reúnam melhor a sua documentação, cumpram com os trâmites, para não ficar no ar a sensação de que se quer sempre que os mesmos ganhem. Por último, queria me referir à tenda do Ministério do Interior, por causa dos passaportes e é que, segundo informações que foram veiculadas, esta estrutura foi estrutura do Ministério do Interior, foi instalada numa tenda, que também se sabe que para funcionamento destas tendas o aluguer não é barato, não é? Mas não é isto que está agora aqui em causa, talvez venha para outras contas, mas o que está em causa é que, de facto, parece que já resultou na resolução de um conjunto de problemas que haviam, quer com passaportes, que já terão sido emitidos 30 mil passaportes eletrónicos. E aqui também queria recordar que, quando foi lançado o passaporte eletrónico, foi dito que os eletrónicos só iriam ser dados a quem tivesse os atuais caducados, mas pronto, o certo é que estão a ser dados, e a questão aqui não será tanto um recado, mas será uma análise que todos nós deveríamos também fazer, é para procurarmos perceber qual é a razão que leva tantos jovens a passarem a noite ao ar livre para obterem um passaporte. Ficamos então com os recados do Rui de Castro. Adebayo Vuns, os seus recados para esta edição. 2 notas apenas. A primeira, porque no sábado celebrou-se o 15 de março, não é? Considerado dia de expansão da luta de libertação nacional, e preocupa-me a forma como nós... Este caso foi no domingo. Foi ontem. No domingo, exatamente. Como nós, diria assim, maltratamos a história. Não é? Parece que passa o 4 de fevereiro, passa o 11 de novembro, e não há um trabalho
de explicação, de divulgação, de sensibilização, o que, no limite, do meu ponto de vista, põe muito em causa princípios e valores como o patriotismo e a cidadania. Porque muitas das vezes as pessoas, ao não conhecerem a história, acabam por não perceber de onde é que viemos, não é? E muitas das vezes então perdem-se nesse emaranhado de situações e não estão, digamos, comprometidos com as causas nacionais e vemos um desvirtuar de princípios e de outros valores cuja consequência é, no fundo, a nossa própria realidade hoje. E julgo que deveríamos dar um outro tratamento às datas de celebração nacional, não é? Do ponto de vista da divulgação do conhecimento histórico em si. A minha segunda nota tem a ver com um post muito feliz posto a circular esta semana pelo jornalista Reginaldo Silva, não é? Que tem a ver com a fiscalização e eu coloco em dois prismas, né? Por um lado, tem a ver com a fiscalização e prevenção da sinistralidade e, por outro lado, tem a ver com a conduta, digamos, da polícia, sobretudo da polícia de trânsito, na atuação excessiva de automobilistas que se assiste em Luanda, de forma aparentemente pouco criteriosa, não é? Em alguns casos mesmo invasiva, incomodativa, não é? E que cria uma situação de desconforto, não é? E julgo que era importante que houvesse aqui um reavaliar da forma como é feito esse trabalho, não é? Porque do ponto de vista da percepção do cidadão, acaba por criar uma percepção muito negativa em relação à atuação, digamos, da polícia de trânsito na relação com os cidadãos, pondo em causa, inclusive, a atividade econômica, principalmente o turismo, não é? E gerando alguma desmotivação, não é? Para as atividades de entretenimento. É verdade que podem ser criadas outras soluções e as pessoas podem, mas em muitos casos há abordagens e histórias lacónicas que vamos vivendo, não é? Mas que não são mesmo admissíveis do ponto de vista da vida cidadã, digamos. Ainda. Nós estamos a celebrar este mês o Dia da Mulher. Não, Dia da Mulher não. Este mês é todo dedicado à mulher, é assim que está correto. E eu, na semana passada, infelizmente, não saudei as mulheres, não é? Do nosso país, do mundo, da minha família, a minha mãe, a minha esposa, a minha sogra, as minhas irmãs, as minhas tias. Neste grupo de tias gostaria de, em especial, saudar a minha tia sogra São Camabaia, que nos ouve sempre e que dedica sempre, que vive fora nos Estados Unidos e que arranja sempre tempo para saudar-nos e nos ouvir e também transmitir as suas opiniões sobre aquilo que analisamos, né? Não me posso esquecer de primas, amigas, não é? Vizinhas, mas em particular, e é por isto que eu gostava de fazer esta saudação, porque mãe, esposa, amigas, em princípio as pessoas já conhecem, quem não conhecer na conta dele, né? Nessa altura já devem conhecer, mas eu gostava de fazer uma saudação especial a algumas professoras, não é? E enaltecer o papel das professoras que tive e que contribuíram muito para aquilo que sou hoje, né? Portanto, sabemos que para os pais é claramente uma obrigação, né? Um dever, mas aquelas pessoas que passam pelas nossas vidas e muitas vezes nós mencionamos, nós reconhecemos, e eu gostava de, claramente que não é uma lista exaustiva,
Foi aquilo que me ocorreu. Se me lembrar nos próximos programas, gostava de voltar a fazê-lo. A primeira é a professora Lourenço, a tia Lolo. Foi a minha professora na primeira classe, nas escolas das madres, uma excelente professora. E foi o meu primeiro contacto, não é, com professora, né? E foi uma excelente professora. E é uma excelente pessoa. A professora Madalena, não sei o sobrenome, mas sei que tem um filho, Tobias, foi minha professora na 4ª classe, na escola 1 de dezembro. Há também a professora Francisca, não sei o sobrenome dela, foi da 3ª classe, no Angola. A professora Feliciana Gomes, essa já foi a minha professora no e-mail, que me deu as primeiras lições de economia. Aquilo que sei, que conheci de economia, foi a professora Feliciana Gomes. Uma pessoa também muito importante na minha formação foi a professora Vera Pizarro, a professora de contabilidade, antiga, mais velha. Eu até esperava que fosse condecorada, não é? Porque ela é responsável pela formação da maior parte dos contabilistas nesse país. Não fiquei atento, não sei se foi condecorada, mas ela, para além de professora, eu lembro-me que numa das provas que fiz, ela olhou para as respostas que dei, estou a falar da 9ª classe, e ela disse: olha, eu formei muita gente nesse país, alguns em locais muito estratégicos, e eu estou a ver o que vai sair daqui. Foi a primeira pessoa que olhou para mim e achou que provavelmente teria uma vida pública, né? Há uma professora, isto já em Cape Town, a professora Jean, de matemática. Eu não fui um grande aluno na matemática, mas na minha 12ª classe, né, tive a sorte de ter esta professora, e na altura até pensei fazer matemática na universidade por causa desta pessoa, que era uma excelente professora de matemática. A professora Luzia Pontes, já no São José, ou ainda no São José, que foi minha professora e é minha tia, obviamente, mas não é por isso que é no meio. Foi professora e é mãe da Patrícia Faria, professora de Geografia, excelente professora, e não menos importante, também uma professora de matemática, que, por sinal, só descobri mais tarde que é minha prima, que é a Joana Lopes, professora de matemática, também muito boa. Foram pessoas que me marcaram. Em relação ao SME, eu gostava também de dar o meu testemunho, porque lembram-se que há 2 programas eu referi-me que estava num processo com uma instituição pública e o processo estava a correr muito bem, mas que depois no local havia falta de sistema, não é? Voltei a essa instituição, estou a ver, e tem a ver com o SME. De facto, há uma pressão muito grande sobre os serviços e postos, mas eu costumo dizer que é nos momentos e situações de crise, de pressão, de dificuldade e que são importantes porque revelam a natureza e a essência e o caráter das pessoas, não é? E aqui gostava de enaltecer o papel de um senhor que esteve lá esse tempo todo, das vezes que estive lá no SME, no posto da Sonangol, o senhor Nelson, que tem se revelado uma pessoa com muita inteligência emocional para lidar com aquela pressão. É uma pressão muito grande e essas pessoas fazem de facto a diferença. É muito fácil, né? Criticarmos, não é? Mas, como disse, os momentos de pressão revelam o caráter das pessoas, dos 2 lados, né? E, portanto, gostava de enaltecer o papel desse senhor e da senhora Branca também, que é são agentes do SME, que têm estado a fazer um papel importante, né? E com muita paciência têm estado a ajudar a resolver muitas situações, mas também o recado para a população do modo geral é que, porque elas revelam a nossa essência, é que, para além de criticarmos, olhar como formas de apoiar, né? É preciso haver mobilização. De facto, o problema é sério, é grave, é revelador de uma dificuldade grande e que está, portanto, o Executivo e, sobretudo, o órgão está a fazer alguma coisa para resolver e, portanto, ajudará se formos pacientes, cooperantes, obviamente sem deixar de fazer aquelas críticas que são necessárias para resolver o serviço. Obrigado, ainda em inglês. Gustavo da Conceição,
os recados que ficam para fecharmos esta edição. Só tem mesmo um recado, e o recado também é para o SME. Digamos que, sendo para o SME, servirá para as cartas de condução. Portanto, nós, o Ministério do Interior e estes serviços têm recursos técnicos e tecnológicos que deviam recorrer, pelo menos para evitar o aglomerado de pessoas ali. Há a lista dos passaportes e das cartas de condução. Poder-se-ia organizar isso por datas e por momentos em função da força de trabalho disponível. Se temos força de trabalho instalada para resolver 100 casos por dia, então convocamos 90 pessoas. E depois é preciso a colaboração de todos os outros setores e, portanto, as agendas das emissoras de rádio, as páginas do Jornal de Angola podiam também ajudar na divulgação das listas e nas datas em que as pessoas deviam se aproximar do serviço para resolver os seus problemas dos passaportes tratados e que não são entregues. É certo que seria um custo, mas era um custo que justificaria muito mais do que enchentes e maldicências à volta dos serviços, causado pelo caos que as pessoas, numa comunicação que não chegou como deveria ter sido, porque as pessoas confundiram que a tenda que ia resolver todas as coisas e foram todos para a tenda. Muitos dos outros postos não tiveram tanta afluência, mas é preciso esclarecer as pessoas e, portanto, o Ministério do Interior e estes serviços têm todos os meios e todos os recursos para o fazer tecnologicamente, pondo mensagens nos telefones das pessoas, publicando nas rádios e nos jornais e evitando aquela imagem que não é abonatória de pessoas a dormir por causa do passaporte. Obrigado, Gustavo da Conceição. Ficou o recado, um recado dirigido também a essa questão dos passaportes e cartas de condução no centro da Baía de Luanda, que também foi um dos temas que terá marcado a sociedade e a semana. Nós vamos encerrar esta edição do Jornal 7 Dias. A promessa de voltarmos na próxima segunda-feira, na próxima edição. Obrigado à presença do José Guerreiro, Rui de Castro, de Baio Vuns e o Enda Inglês. Bom dia a todos, boa semana. Os cumprimentos são da equipa LACA, com o Emanuel Catelina na técnica e o Ricardo Dias. A moderação foi do José Silva. Já sabe, o Jornal 7 Dias pode voltar a ser ouvido e também nas nossas plataformas, através da nossa página no YouTube, ainda no www.lac.ao ou através do radioplaydigital.com. Ficam as nossas saudações, bom dia, siga com a LAC. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.